A mensagem é do Todo-Poderoso. O mensageiro é apenas o canal para nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Sei da agenda, sei da correria, mas a palavra é mais importante. Ele é presidente, é nosso diretor ali do Seminário Batista Livre, onde nós sempre sonhamos em ter um curso de teologia para a cidade de Mariporã. Não é só para a catedral. A catedral abraçou de uma forma maravilhosa. São quase 18 alunos da igreja. E não tem mais, só porque nós temos também ensaios. Senão teríamos ali com uns 30, tranquilo. Tem pessoas que já me falaram, pastor, eu quero. E nós vamos abrir uma turma até um sábado de manhã, né? Para ter uma segunda e um sábado de manhã, né? Eu creio. Estamos construindo aqui o Instituto da Palavra, a Catedral Kid, que vamos transferir esse Instituto da Teologia para lá. Um andar só para essa pregação, ensino da palavra. Então, pastor, nós estamos muito felizes. Pastor João, você é um amigo, né? E nós estamos aqui. Eu tenho certeza que todos vão sair daqui alimentados. Vamos orar? Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, como teu filho louvou nessa noite, esse louvor tão profundo da bondade do Senhor, e é uma bondade do Senhor derramar a tua palavra sobre nossas vidas. Senhor, não é utopia, não é sonho, mas nós cremos que a palavra será pregada não só em Mariporã, mas será pregada, meu Deus, Senhor, em todas as vidas, em todos os lares, porque não existe, Senhor, Pai, instrumento, não existe, meu Deus, ó Pai, nada que entre no coração, que vá até a alma, que faça, meu Deus, morada, que transforme, que não seja a palavra do Senhor. Deus, o Senhor trouxe aqui o mensageiro. A mensagem é do Senhor e já está abençoada pelo Senhor. Nós queremos te agradecer. Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dar um abraço nesse irmão que está do seu lado. Diga, é bom estar aqui. Glória a Jesus. Podem sentar. Obrigado, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade tão linda, tão rica de estarmos reunidos aqui esta noite, nesta conferência da palavra. Conferência da palavra. Eu disse ao pastor Marcelo que se for pecado, que o Senhor me perdoe, né? Mas eu vou plagiar o nome da conferência da palavra e vou levar para a nossa igreja ali em Guarulhos. Começar realizando lá a conferência da palavra também. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. A palavra do Senhor esses dias, olha que interessante. Eu estava dentro do carro com meu filho, né? Levando ele para o colégio. Eu disse, filho, que coisa interessante. Eu não sei qual era o contexto, sei que acho que era por causa de um louvor. Eu disse assim, olha, você sabe que Deus criou todas as coisas pela palavra. Então, sim, foi por causa justamente de um louvor mesmo. Imagina que ser extraordinário, que ser tremendo que existe. Ele não é a criação, ele não é o mundo criado, ele é distinto do mundo criado. E tudo que existe, existe porque ele quis que existisse. E ele criou todas as coisas, a Bíblia diz, e eu no carro comentando com ele, pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz. A luz surgiu. Pensa isso. Haja terra. Planeta Terra. A Bíblia diz que Deus fez
afronta todas as coisas. E eu fui comentando com ele esse poder da palavra dele. Agora eu falei, olha agora que interessante. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Mas do que isso? Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Porque ele não voltou atrás com a sua palavra, as coisas estão como estão. O sol continua queimando, os planetas estão estabilizados no universo, porque ele disse para ficar ali, as coisas se mantêm como ele disse. E o carro foi se enchendo da presença de Deus. E eu falei, agora olha que coisa mais linda. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. João capítulo 1, foi o texto que o pastor leu. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Irmãos, que coisa maravilhosa, queridos. Vale um glória a Deus seu aí? Você pode aplaudir ao Senhor? Diga, digno és de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é merecedor da sua adoração. Deus tremendo, queridos. Um Deus extraordinário. Aí agora esse Deus absolutamente poderoso, Ele é o poder absoluto e personificado, absolutamente independente de tudo. Aí Ele ama você. Aí é para quebrar qualquer um, né? Diga para o seu irmão, aí é para arrebentar tudo. Diga para ele, a senhora, Jesus te ama. Gente, que coisa maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho, meu irmão. Isso é a palavra de Deus. Um Deus que não precisa de nada, um Deus que é absolutamente independente, mas Ele decide criar. Ele decide criar você. Você não existe por acaso, você não é um acidente de percurso. Se você está nessa realidade, nessa existência, é porque Deus quis que você existisse. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós pensamos essas coisas, você chega à conclusão que nós temos que nos render a Ele, amar o Senhor, e viver, queridos, esse Evangelho tão poderoso, amém? E é por isso que eu estou com essa mensagem no coração. Quero ler com vocês Hebreus capítulo de número 2, está dentro desse contexto do grande amor de Deus, da grande obra que Deus realizou. E eu quero trazer para vocês, nós vamos refletir essa noite sobre a salvação realizada pelo Senhor. Um Deus poderoso, um Deus que arquitetou um plano. Sabe aquilo que você sai na rua dizendo para uma pessoa, às vezes você não tem nem a noção das consequências dessa frase. Deus tem um plano para a sua vida. A Bíblia diz que Deus tem mesmo. As coisas não acontecem por acaso, as coisas não acontecem por acidente de percurso. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para que todos nós pudéssemos desfrutar da sua glória, desfrutar da sua presença. Apesar dessa intenção de Deus, do coração de Deus, o pecado entrou na existência humana e separou o homem de Deus.
mas Deus providenciou um meio de salvação. É o texto de Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. E eu quero que você guarde no coração essa mensagem. Hebreus capítulo 2 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Preste atenção no versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Volte no versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você já deve ter ouvido, e é um tema comum no meio evangélico, no meio cristão, falarmos que a Bíblia é um livro que tem uma única mensagem. Apesar de todas as histórias narradas na Bíblia, apesar de tantos personagens envolvidos, e quando você pega a história bíblica, ela é um grande quebra-cabeça. Inclusive existe uma Bíblia em ordem cronológica. É um projeto dificílimo de ter sido realizado aquilo, você fazer um recorte de todos os eventos bíblicos, de lugares, personagens, histórias, enredos, e você, pense isso, organizar uma Bíblia em ordem cronológica. Porque de fato a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica, em ordem de assunto. Esses 66 livros com seus mais de 31 mil versículos não está organizado dessa maneira. Mas a Bíblia tem um enredo. E se você é da área de letras, professor, professora, você sabe que o enredo, o que é o enredo? O enredo é a história por trás da história. Ou seja, você pode estar falando de muita coisa, você pode estar citando muitos personagens, você pode estar falando de diferentes lugares, mas por trás de todo esse enredo, dessa história, de todas essas partes que estão relacionadas, existe um pano de fundo. É o fio condutor, é aquilo que conecta todas as coisas. E a Bíblia, ela antes de ser um livro de historinha, e a gente tem um risco grande, porque a gente desde pequeno, principalmente quem como eu, somos a terceira geração de crentes, eu cresci ouvindo muita história bíblica. E as histórias bíblicas são lindas, a história de Davi, a história de Sansão, a história do Éden, a história de Israel, a história dos apóstolos. Mas meus irmãos, há um enredo construído nas Escrituras, na palavra de Deus, e tudo que está acontecendo, tudo que está sendo mencionado, tem um único propósito: falar a respeito do plano de Deus para a redenção de todas as coisas. E essa é a grande história bíblica. Se há temas da teologia difíceis de entender, e nós estamos aqui com um seminário, os seminaristas estão aqui sendo desafiados a entender assuntos complexos, mas ninguém é salvo por entender bem teologia. Ninguém é salvo por saber resolver problemas teológicos. Nós somos salvos porque Deus tem um plano de salvação para a raça humana.
E mesmo o homem mais culto, mesmo o homem mais preparado intelectualmente, quando ele pega a Bíblia, ele descobre que existe uma história no meio de todas as histórias. Assim também como a pessoa mais simples, mais iletrada, mais sem cultura do ponto de vista intelectual, de conhecimento universal, ela também percebe que existe uma história sendo contada na Bíblia, e essa história é o centro da palavra de Deus, é o evangelho de salvação em Jesus Cristo. Ou seja, nós podemos nos distrair. Você pode ter lido a Bíblia várias vezes e não prestar atenção que essa história é o que mais importa. Você pode achar bonitos os personagens, ter os seus personagens preferidos na Bíblia e se esquecer que você é o alvo do amor de Deus, você é o alvo dessa história que está sendo contada, que Deus em Cristo está redimindo todas as coisas para louvor da sua glória. Isso é muito interessante. E eu sempre faço essa dinâmica porque eu acho que ela ajuda você a destravar essa questão. Se você está com a Bíblia aí em mãos, faça assim comigo. Pega a sua Bíblia assim. E você vai separar as duas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2. Deixa assim separadinha as duas primeiras páginas. E agora você vai lá no final da Bíblia. E você separa as duas primeiras páginas, não, os dois primeiros capítulos. Gênesis 1 e Gênesis 2. Agora você vai lá no final da Bíblia e você pega também os últimos dois capítulos, Apocalipse capítulo 21 e o capítulo de número 22. Então você vai ficar assim com a Bíblia. Se você trouxe a Bíblia digital aí, meu amigo, aí você dançou, perdeu. Olha, queridos, olha que interessante. Gênesis 1 começa como? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse capítulo 21, como começa? Eis que vi um novo céu e uma nova terra. Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa. Como assim? No princípio criou Deus o céu e a terra. Agora no capítulo passa-se esse miolão aqui. Chega nos últimos dois capítulos, a história se repete. Sabe por que a história se repete? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque o Deus que criou o universo, Ele não desistiu da sua criação. Apesar do problema do pecado, Deus não desistiu do seu plano. Deus não desistiu do seu projeto. Deus, na sua soberania, decidiu: eu vou criar seres humanos e eles vão desfrutar da minha glória, eles vão desfrutar da minha presença, eles vão ver a beleza da minha santidade. E o tolo de Satanás acha que pôde atrapalhar o plano de Deus, mas o diabo não pode atrapalhar o plano de Deus. Porque Deus, lembra que eu disse que Ele é aquele que Ele fala as coisas, e as coisas vão ser do jeitinho que Ele falou. Porque Ele sustenta, queridos, enquanto Deus não voltar atrás, as coisas permanecem exatamente do jeito que Ele falou. Porque a palavra dEle é o poder absoluto, é o poder pleno, total. Aí você vê isso daqui, aí no capítulo 3, o que narra o capítulo 3? A gente não tem tempo de fazer aqui um detalhamento, mas o capítulo 3 trata do problema do pecado.
Ou seja, capítulo 1 e 2 é aquilo que deveria ser. Capítulo 1 e 2 de Gênesis é aquilo que deveria ser, como deveria ser. E você sabe que o homem tinha pleno relacionamento com Deus, tinha amizade com Deus. Deus descia no jardim no entardecer para tomar um café, comer um pão de queijo. Acho que tinha pão de queijo já, né? É o mineiro aí, hein? Uai, pão de queijo é tudo, né? Mas aí o problema do pecado entrou no capítulo 3, queridos. Mas olha que coisa maravilhosa. A terceira página da Bíblia é onde surge o pecado. E sabe a antepenúltima página da Bíblia, o que aparece? Deus colocando fim ao pecado. Capítulo 20. O capítulo 20 é o famoso capítulo do milênio. Mas depois do milênio, o que acontece? Acontece o fim de todas as coisas. A Bíblia chama de o juízo do trono branco, ou o juízo final. Ou seja, o pecado que começou depois do projeto original de Deus, agora é tratado literalmente. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Todos irão ressuscitar e estarão diante daquele que está sentado no trono. E ele julgará. Não tem problema, o tempo não é um problema para Deus. Deus não está restrito ao tempo. Ele é atemporal e ele julgará absolutamente todas as coisas. A Bíblia diz que mesmo de palavras frívolas ditas pela nossa boca, nós seremos julgados. Todos serão julgados. Só não passa por esse juízo aqueles que estão escondidos em Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Romanos 8, o que diz, queridos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo Deus recuperando o paraíso. O plano de Deus de Gênesis 1 e 2 volta no capítulo 21 e 22. Ou seja, Deus não está preocupado com o pecado. Deus não está preocupado com o mal. Deus não está preocupado com o diabo. Olha, muito cuidado com essa ideia de que o diabo é um rival de Deus. O diabo não é um rival de Deus. Você já viu aquele símbolo do yin yang? É um círculo e parece um olho. Alguns acham que é um olho, outros falam parece que é um peixe, né? Não sei. Mas tem ali um desenho em branco com um ponto preto e um desenho preto com um pinguinho branco. Essa ideia dualista de mundo não é bíblica. Essa ideia de que o bem e o mal são forças equivalentes e elas são complementares. Não, queridos, essa não é a cosmovisão bíblica. Essa não é a cosmovisão da palavra de Deus. Não há mal nenhum em Deus, e não há bem nenhum em Satanás. Mas essa mentalidade acaba se infiltrando no meio da igreja, acaba se infiltrando na nossa mentalidade secular, e nós achamos que o mal está rivalizando com Deus, mas não está rivalizando com Deus. Olha, se você ler comigo aqui agora o versículo, vá no capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha o versículo 5. É um dos versículos mais extraordinários da Bíblia. Diz assim: aquele que está assentado no trono, ele já terminou de julgar os ímpios, já terminou de julgar Satanás. A Bíblia diz que o diabo será lançado no lago de fogo. E todos os demônios, os espíritos maus que estão aí infestando esse mundo espiritual, os principados e potestades,
Eles todos serão lançados com os ímpios num lago de fogo que arderá eternamente. Esse mesmo ser que estava sentado no trono de juízo, esse mesmo ser permanece sentado. Ele não está preocupado com nada. Ele não está arrancando os cabelos. Ele não está preocupado com Trump. Ele não está preocupado com Putin. Ele não está preocupado com Alexandre de Moraes. Ele não está preocupado com nada. A Bíblia diz que ele se ri dos poderosos das nações. E esse Deus absolutamente tranquilo, sentado no trono, ele diz: eu vou fazer novas. Você não entendeu? Eu vou fazer novas. Todas as coisas. Eu vou fazer nova todas as coisas. E aí o que você lê dali para frente é um novo céu e uma nova terra criadas por Deus. O que é isso, queridos? Este é o plano de Deus. Este é o plano da salvação que nós aqui em Hebreus capítulo 2, verso 3, nós lemos: como escaparemos nós, se não prestarmos atenção, se não valorizarmos, se não aceitarmos, se não crermos no grande, extraordinário, belíssimo, maravilhoso, estrondoso, belíssimo plano da salvação de Deus. Deus está fazendo nova cada coisa. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle, ele está com a mão no timão. Ele está com a mão no volante. Ele está com a mão no controle de todas as coisas, porque Ele está construindo o seu plano de redenção no dia a dia, no passo a passo, até que se complete o número de salvos, porque o desejo de Deus é justamente esse, que haja pessoas eternamente adorando ao Senhor. O que essa mensagem traz para o nosso coração? Primeira coisa, essa mensagem traz no nosso coração esperança. O Evangelho é uma mensagem de esperança. A Bíblia não diz para você esperar nas coisas aqui e agora. Paulo disse que se a nossa esperança é apenas nesse mundo presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Você sabe por que os crentes muitas vezes, queridos, eles se frustram, vivem uma vida cristã medíocre, uma vida cristã sem graça, porque acham que este plano, que essa dimensão é o que Deus projetou para você. Não é. Você está num processo transitório, ainda vem um novo céu e uma nova terra. A Bíblia promete que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nós esperamos um novo corpo preparado pelo Senhor. Nós seremos transformados pelo Senhor. Então você precisa mudar a sua perspectiva. A palavra de Deus, e se nós estamos numa conferência da palavra, você precisa colocar a palavra de Deus no seu coração e ter uma perspectiva de vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. Eu acredito que essa geração de crentes atuais são materialistas demais.
pensam muito aqui e agora, pensam nos seus bens, pensam na prosperidade, quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer casar, quer ter filhos, quer ficar próximo, e não há nada de errado nisso. A gente deve buscar as melhores condições mesmo, porque nós fomos criados para viver bem. Mas você não pode fundamentar a sua fé nesses 40, 60, 70, 80 anos. Meus irmãos, a Bíblia diz que por mais robustez do homem, o máximo dele é 80, 90 anos, não passa disso. Graças a Deus que Deus deu uma encurtada, porque você imagina você nessa labuta, 979 anos igual Metusalém. Imagina você nessa luta, lá no CLT, ei meu amigo, imagina você lá, pensa você 950 anos recebendo o salário. Você é a misericórdia de Deus que deu uma encurtada para 70. Eu não quero viver muito não, querido. Eu não quero morrer no jogo também, viu? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Essa é a história. Porque a morte é um espantalho, a morte é um acidente de percurso, é o inimigo. Nós não gostamos do inimigo, por isso que não queremos morrer. Mas você tem que mudar a sua perspectiva. A sua perspectiva tem que ser uma perspectiva do novo céu e da nova terra. Billy Graham, num outro contexto, ele disse a seguinte frase: vai terminar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia. Última página da Bíblia, esse capítulo 21 e o capítulo 22 mostra que o plano de Deus está em curso e nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode nos tirar, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, queridos, quando nós olhamos para essa mensagem de salvação, eu quero encerrar destacando a você 7 verdades fundamentais sobre esse plano da salvação arquitetado por Deus. Como nós lemos aqui em Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E a primeira grande verdade dessa obra extraordinária da salvação, que você deve ter esperança, que você deve servir ao Senhor firmado nessa promessa, é que a salvação é fruto do caráter amoroso de Deus. Ela é resultado do amor de Deus. Nenhuma religião antiga, e quem aqui está no curso vai estudar religiões mundiais, seitas e heresias e todos esses assuntos ligados ao fenômeno da religião. Mas em todas as religiões não há um Deus de amor como o Deus apresentado nas Escrituras. A Bíblia não diz, queridos, que Deus sente amor, ou que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é o amor em absoluto. Está lá em 1 João capítulo 4, verso 8, Deus é amor. E eu disse, não sei se foi aqui, mas eu comento às vezes que o nome de igreja mais bonito do mundo não é Catedral Palavra da Vida, viu, Marcelo? É Deus é amor. Davi Miranda matou a pau, acertou no nome da igreja. É mais bonito do que Igreja Batista. Que Igreja Batista é feio, gente. Assembleia de Deus, mais ou menos. Segundo lugar é Catedral, tá? Mas Deus é amor, é o up, é o top das galáxias, porque é o coração do Evangelho, queridos. Olha o que nos diz a palavra de Deus, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, você percebeu que a gente só gosta daquelas pessoas que nos agradam, né? As pessoas que fazem mal para nós, as pessoas que não estão no nosso padrão, nós nos afastamos, nós rejeitamos, nós não gostamos. Agora Deus é o contrário.
Mesmo você não prestando, Deus te ama. Mesmo você sendo pecador, Deus te ama. Olha o que a palavra nos diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de você se converter, antes de você aceitar a Jesus como seu Salvador, Jesus te ama. Por isso que esta é uma mensagem que você nunca pode se esquecer. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Esta é uma mensagem poderosa. Em 1 João capítulo 4, no verso 19, diz assim: que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem ama Jesus aqui? Jesus te amou muito antes. Você está amando Ele hoje, mas Ele te amou antes. Antes da sua redenção, antes da sua conversão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mensagem simples. Olha que mensagem maravilhosa. Você não precisa se formar no Seminário Batista Livre para entender isso. Agora você está aí pelos cantos, você está aí desanimado da vida. Gente, o Criador do universo te ama. O meu chefe não te ama, mas Jesus te ama. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Então essa salvação que Hebreus menciona, ela é resultado, em primeiro lugar, do amor de Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso, porque isso é fundamental para o seu relacionamento com Deus. Você sabe o segundo aspecto, a segunda verdade em relação a essa salvação gloriosa? É que essa salvação é uma oferta gratuita. Esse é um aspecto do Evangelho que nós não nos lembramos. Dá a impressão que eu estou fazendo algo para comprar a minha salvação. E tem um hino que diz assim: eu estou pagando preço. Eu estou pagando preço para entrar no céu. Você não está pagando nada. Você não está pagando nada, porque Jesus já pagou na cruz. Está consumado. Tetelestai, está consumado. A gratuidade da salvação, meus irmãos, é um aspecto fundamental do plano da salvação. Veja Isaías 55, verso 1. Ó vós, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem leite, vinho e leite. Fala para mim, onde é que você compra leite e vinho de graça aí? Hã? E nem se compara leite e vinho com a salvação, mas a salvação é de graça. Olha o que Apocalipse capítulo 22, verso 17 nos diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora, a gratuidade da salvação nos incomoda, porque de modo geral nós sentimos bem quando nós pagamos. E quando nós pagamos, nós nos diferenciamos de outros que desprezamos. Então você tem um bom carro, o irmão não tem. Você tem uma boa casa, o irmão não tem. E você começa a comparar as coisas e você começa se achando. Mas da salvação você não pode se achar nada. Ele é tudo, você não é nada. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Meu irmão, o inferno está cheio de boas pessoas. Ou você aceita de graça a salvação, ou você não entra no céu. Ou você aceita Jesus pela graça de Deus, mediante a fé, ou você não tem direito a esse plano de salvação.
E a diferença da salvação é nesse sentido de que nós não podemos pagar nada, mas isso é maravilhoso, porque nós podemos entrar no reino de Deus recebendo essa dádiva, esse grande amor de Deus que foi demonstrado em Cristo Jesus. Agora, a terceira razão sobre a salvação. Primeira razão é porque é fruto do amor de Deus. Segunda razão é porque ela é gratuita. Agora cuidado aí. Cuidado aí. Por ser gratuita, nós não valorizamos. Por ser gratuita, nós achamos que ela foi feita de qualquer maneira. Não, você está enganado, meu irmão. A salvação custou simplesmente o maior bem do universo. A salvação é de graça, mas ela custou a vida do Filho unigênito de Deus. É por isso que Hebreus vai dizer: como escaparemos se não valorizarmos esta tão grande salvação? Deus não precisou terceirizar. Deus não terceirizou, Ele mesmo assumiu. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais adiante, alguns versículos vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é o próprio Deus, na pessoa do Filho, que se materializa, que se humaniza e vem viver a nossa realidade. Isso é extraordinário. E mais uma vez mencionando aí os estudantes de teologia que vão aprender em cristologia sobre esse mistério da encarnação do verbo. Como que um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, agora se humaniza em um homem semelhante a nós. Isaías vai dizer: homens de dores, experimentado nos trabalhos, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era como um broto seco nascendo de uma terra deserta, e o castigo que nos traz a paz ainda estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, a salvação que você desfruta essa noite custou a vida do único homem inocente em toda a criação de Deus. Nós estamos falando de um preço alto. Veja que Pedro vai mencionar lá em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é a oferta por você. É por isso que quando você se refugia em Cristo, você se esconde em Cristo, você pode ser salvo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação que nós estamos aqui é uma salvação que custou caro. E é por isso que você deve levar a sério a salvação. É por isso que você não deve ser relaxado nas coisas espirituais. É por isso que você deve servir a Deus com diligência. Você deve servir ao Senhor com amor, com gratidão no seu coração. Infelizmente nós somos uma geração que depois de tudo ainda senta aí, bate no peito e diz: olha Deus, eu quero porque eu quero, eu mereço, eu exijo, né? Tem gente aí exigindo de Deus. Mas querido, você está aqui pela graça de Deus. Foi o grande amor de Deus através de Cristo Jesus que foi oferecido para a redenção dos nossos pecados. Agora há uma outra verdade importante sobre a salvação, que essa salvação que é fruto do caráter amoroso de Deus,
Essa salvação que custou de graça, que é oferecida de graça, mas que custou a vida do Filho de Deus, ela é uma salvação para todas as pessoas. Então assim, se essa salvação tivesse todos esses pré-requisitos, mas ela fosse selecionada apenas para um grupo de pessoas, pense se a salvação fosse exclusividade dos judeus apenas. Se a salvação fosse exclusividade de um gênero, apenas homens fossem salvos, ou apenas negros salvos, ou apenas brancos salvos. Mas a salvação, ela é universal para todos e para todas, e cada pessoa no mundo, cada raça no mundo pode alcançar o amor de Deus. Essa característica da universalidade da salvação está expressos em muitos versículos. Veja Atos capítulo 17, verso 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe por que essa mensagem ela é importante, da universalidade? Porque isso tem a ver com você. Se você tem alguma dúvida, quando você entende esse aspecto da salvação, você pode ter certeza: a salvação é para mim. Apesar de mim mesmo, apesar de eu não ser, de eu não ter, a salvação é para todos os homens. E isso nos enche de esperança, porque apesar de toda a nossa fraqueza, de todas as nossas dificuldades, a salvação é para todas as pessoas. É por isso que nós podemos pregar o Evangelho honestamente para todas as pessoas, não é isso? Você pode chegar para qualquer pessoa e falar: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida. Você pode ser salvo pelo Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Um outro aspecto importante da salvação é que a salvação nos livra de um castigo eterno. Entenda uma coisa: Deus é absolutamente santo. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. Os serafins voam em torno do trono de Deus com 3 pares de asa, duas asas ou um par de asas cobre o rosto, um outro par de asas cobre o corpo, e um par de asas eles voam em torno do trono. Esses seres são entendidos na Bíblia, e os alunos também vão estudar em angelologia, a doutrina dos anjos, quem são os serafins. A palavra serafins fala de ardentes, seres ardentes, flamejantes, como se fossem seres de fogo absoluto, incandescente na presença de Deus. E eles estão por toda a eternidade dizendo: Santo, 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 Santo. Canta aí, crente: Santo, 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 Santo é o Senhor. E muitas vezes nós estamos enjoados de cantar, né? Agora eu quero ir para a cantina na igreja. Agora eu quero ir para o acampamento da igreja. Os serafins estão por toda a eternidade, desde que foram criados, querido, estão adorando ao Senhor, estão louvando a santidade do Senhor. Sabe por que isso? Porque isso é a reação natural de quem está na presença de Deus. Sabe quando você vai descendo, você sai aqui, né, desse São Paulo congestionado, poluído, trânsito terrível, e aí quando você desce para o litoral, e quando você vê numa daquelas curvas da estrada de Santos, você vê pela primeira vez o mar.
Qual que é a sua reação? Uau! Ou se você sobe um monte alto, e se o céu estiver limpo, e você vê as estrelas do céu, qual que é a sua reação natural? Uau! Você fica radiante diante da beleza da criação. Agora imagina você vendo a perfeição em absoluto, sentado no trono. Você vê o rosto do seu Senhor. Você está na presença daquele que te ama absolutamente, fez tudo por você. Meu irmão, não tem outra reação natural senão também cantar, também adorar ao Senhor. É por isso que o louvor do que nós fazemos hoje é a única coisa que permanece na eternidade. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Agora, Deus é santo. Deus é absolutamente santo e Ele não pode jogar o pecado debaixo do tapete. Ele não pode fazer de conta que não viu as suas práticas pecaminosas. Ele não pode fazer de conta que você não é pecador, porque Ele sabe que você é pecador. Então você não tem escapatória. Ou você se esconde em Jesus, ou você vai ser condenado eternamente. A Bíblia diz que há um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, 14 e 15, que aquele que não é encontrado nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Hoje não é muito politicamente correto, ou não é muito simpático falar de inferno para essa sociedade pós-moderna. Mas Jesus falou mais de inferno do que de céu. Jesus falou dessa condenação eterna. Mateus capítulo 10, verso 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes a Deus, que pode matar o corpo e matar a alma, destruir a alma no fogo do inferno. O inferno é uma realidade, queridos, e você só tem um jeito de escapar do inferno: se você se esconder no Filho de Deus. Porque é sobre Jesus que a ira de Deus já queimou. É sobre Jesus que o pecado que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Existe uma ilustração sobre essa única forma de salvação. Não sei se alguém aqui conhece a experiência de lenhadores, pessoas que trabalham na floresta. Mas incêndios acontecem na floresta por várias razões, não só incêndios criminosos provocados pelo homem, mas fenômenos da natureza, reações químicas, raios e vários fenômenos incendeiam florestas. E se você está numa floresta e um grande incêndio te cerca, não dá para você chamar pelo WhatsApp a mamãe, não dá para você chamar o corpo de bombeiro. A única forma de você escapar desse incêndio é o chamado fogo de encontro, ou fogo de reboque, em que o lenhador, ele ateia fogo numa área na floresta, e ele vai queimando controladamente uma área, vai queimando, vai queimando, vai queimando, para quando o grande incêndio chega, ele já não tem mais onde alimentar as chamas, porque já foi queimado aquele terreno. No Calvário, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali a ira de Deus se abateu sobre Jesus. O pecado foi julgado sobre Jesus. Mais uma vez, Isaías, o castigo que eu e você merecia, está sobre nós esse castigo, até que nos escondamos em Jesus. Jesus falou para a mulher samaritana: quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida. Mas a ira
de Deus sobre ele permanece. Deus vai julgar o pecador, queridos. Mas quando ele chega em você que está em Cristo, ele já vê uma área queimada. Ele já vê que o pecado foi julgado ali em Cristo Jesus. E é por isso que Romanos, mais uma vez citando, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse é um aspecto importante da salvação, porque a salvação nos livra do castigo eterno. Agora que você está em Cristo, você já não há nenhuma condenação. Não há nada que possa te tirar dos braços de Jesus. Ele agora te guarda, Ele te justifica. A Bíblia diz que somos justificados diante de Deus. O que é ser justificado? É ser declarado justo. É como no julgamento, como nós estamos acompanhando aí, num tribunal, como nós estamos acompanhando, no nível federal aí do STF, em que o juiz vai pegar as provas, vai analisar as provas, e ele vai declarar a sentença, com base nas provas. Não tem como dizer que não foi nada. Se tem provas, tem provas. E se Deus pegar a sua vida sem Jesus, Ele te condenará ao lago de fogo. Mas a salvação em Cristo Jesus, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, você que creu em Jesus, é nesse sentido que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, quem achar que isso é historinha, para boi dormir, quem achar que isso é mito religioso, a ira de Deus sobre eles permanecem. Vai chegar o momento do juízo, mas essa salvação nos garante esse livramento do castigo eterno. E para fechar, a sétima razão pela qual essa salvação que nós lemos aqui em Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Para fechar esses aspectos fundamentais sobre a salvação, mesmo com tudo isso que nós já recebemos, a salvação ainda garante um galardão para aqueles que entrarem nas mansões celestiais. Meus irmãos, é coisa extraordinária isso. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas se eu for e preparar-vos um lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estarão comigo. Diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor, Ele está nos esperando, queridos. É uma coisa extraordinária. Agora veja o que diz Apocalipse 22 e verso 12: e eis que venho sem demora, e está comigo a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. É Deus extrapolando o normal. Não precisava de galardão. Até tem um amigo que diz assim: eu não preciso de galardão, o céu está bom para mim. Mas Jesus tem galardões para nós. Você não é salvo por obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, mas o galardão é pelas obras. A Bíblia inclusive diz que haverá um momento em que nós, os salvos, seremos avaliados nas nossas obras e receberemos galardão. Devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é o juízo final,
é o tribunal no céu para julgar as nossas obras. Paulo, inclusive, se preocupa em dizer que aquele que tiver as suas obras destruídas ou reprovadas, ele será salvo, mas haverá ali uma consequência, haverá ali um prejuízo para essa pessoa. E há debates teológicos em relação a esse sentido. Em que sentido essa pessoa que tiver as suas obras destruídas ou reprovadas diante de Deus é aquele crente relapso, é aquele crente que fez a obra do Senhor relaxadamente, é aquele crente que fez a obra de Deus para aparecer, pregava por causa da oferta, cantava para achar que estava bonitinho, cooperava para ficar bem na fotografia. Tudo isso que nós fazemos, se não é para a glória de Deus, queridos, nós estamos construindo em materiais que podem ser reprovados diante do Senhor. Mas aqueles que fizerem as coisas na obra de Deus, para a glória do nome de Jesus, mesmo sem reconhecimento humano, mesmo com toda a sua fraqueza, você que se coloca na presença de Jesus e diz: Jesus, eu estou aqui, dá-me a tua graça para fazer a tua obra, mesmo sem mídias, sem likes. Nós somos a geração dos likes, dos seguidores. A gente fica olhando para o Instagram, cresceu 50 seguidores, olha quantos likes que me fizeram na minha postagem. Isso é mentalidade mundana, queridos. Tudo que nós fazemos é para a glória dele, é para o beneplácito dele, é para o louvor dele. Tudo que você faz aqui, isso tudo é para a glória de Deus. Veja o que Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16 vai dizer. Romanos capítulo 1, verso 16 e o 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Você não está aqui para receber nada de Deus. Você não está aqui porque você não merece. Você não está aqui para se dar bem na vida. Não, vai lá para a igreja catedral, aceita Jesus, que seus problemas vão ser resolvidos. Pelo contrário, pode até aumentar. Pode até aumentar, mas eu te garanto uma coisa: que no céu você terá um galardão. No céu você vai ter morada. Na casa do Pai há uma morada para você. E se a vida aqui é 70, 80 anos, lá é por toda a eternidade. É Zoe Aionios, vida eterna na presença de Deus. Curve a sua cabeça agora. Eu quero que você pense nos benefícios da salvação. Você está aqui hoje na conferência da palavra, você não veio aqui para receber cura, mas Jesus pode te curar, e creio que já curou pessoas aqui hoje à noite. Você não está aqui para resolver problemas financeiros, embora Deus tenha bênçãos financeiras e muita gente saindo abençoada aqui, porque ofertou, porque dizimou para a glória de Deus. Mas você está aqui por causa da graça de Deus. Você está aqui por causa do favor de Deus. E você deve sair daqui louvando a Deus, dizendo: Jesus, obrigado. Obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado pelo teu amor demonstrado na cruz. Obrigado pela tua salvação, que eu desfruto pela tua graça. Eu não sou melhor que os meus vizinhos, eu não sou melhor que os meus parentes, mas eu estou salvo pela tua graça. E assumo um compromisso de levar esse evangelho a outras pessoas. Há muita gente ainda para se salvar na sua casa, na sua família. Há muita gente para se salvar nessa cidade. Há muita gente para se salvar entre seus amigos, o seu relacionamento.
Meus irmãos, de nada valerá a vida, de nada valerá a vida, se nós não tivermos essa salvação gloriosa. De que adianta o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Entenda que essa salvação, que é obra exclusiva de Deus, que é pela graça de Deus, que é para a glória de Deus, você está hoje aqui desfrutando dessa bênção. Louve ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos esta reunião, nós te apresentamos este culto, falando aqui do teu amor, falando aqui da tua graça. Senhor, renova em nós a alegria da salvação. Renova, Senhor, no teu povo a alegria, Senhor, que apesar dos pesares, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que falte, Senhor, gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. É esse o sentido, queridos, da vida cristã. É esse o sentido da vida cristã, é compreender a obra da cruz, é compreender o Evangelho e viver para a glória de Deus, ainda que nada alcancemos de bem nessa terra. Pai, em nome de Jesus, renova teu povo, renova a tua igreja, que haja, Senhor, um despertar, haja graça, Senhor, sobre o teu povo, para que compreenda o valor do Evangelho, em nome de Jesus. Aleluia.